Professora, um filme que lhe marcou na vida? Eu teve um filme, Marquês de Sades. Sades é Santos. Marquês de Sades. Foi um homem que ele lutou tanto pela sua liberdade e não arregou. Quando eu não sei o resumo desse filme, era mais ou menos assim. Ele era um escritor, ele tinha uma convivência com o governo, o rei daquela época, e era permitido que ele escrevesse. Quando ele começou a escrever contra ao governo da época, ele começou a perseguir, prendeu. E o que aconteceu? Mas ele não se deu por rendido. Ele começou a publicar, escrever da prisão e entregava para a moça que ia trocar os lençóis, as roupas. E era publicado lá fora. Mas aí o governo não se deu por satisfeito. Mandou cortar sua língua. E ele começou a escrever nas paredes, com sangue. E assim foi até o fim a sua luta pela denúncia e o direito de liberdade de expressão e de manifestação. Esse filme ele é difícil de encontrar, já procurei, mas assisti. Não sei se ele ainda tem ainda. Deve ter no YouTube. Né? Deve ter. A senhora é valente? Eu sou forte, eu sou resistente. Acho que isso é valentia também. Professor, um lugar que gostaria de conhecer ou de viver? Mas assim, olha, eu não quero aqui me dizer que, voltando à pergunta anterior, que eu sou uma heroína, não. Nós só somos fortes quando nós estamos juntos. Se nós somos a maioria, se nós que trabalhamos e produzimos, os trabalhadores, aí nós temos que derrotar os que são os ameaçadores, os opressores, os exploradores. Então, qual foi a pergunta que você falou? Um lugar que a senhora gostaria de conhecer ou de viver? Não, estou satisfeita. Eu não sou piauiense, mas eu vim do Maranhão, eu considero que uma cidadã do mundo. Em todo lugar eu me dou bem. Em todo lugar tem forma de se lutar pela população. Muitas coisas, professora, aconteceram na sua vida, nessa sua jornada, especialmente na política. Quando solteira, teve tempo de se divertir? Foi namoradora? Não lembro. Eu lembro que eu participava de se divertir, sim. Naquela época, sim. Não namorava muito? Eu acho que sim, isso é um ser humano, né? Professora, Piauí conectado, né, pela internet, 5G até setembro, estão prometendo de entregar em grande parte do Brasil, especialmente nas capitais, metaverso bombando. Esse movimento tecnológico pode ajudar a atrapalhar a campanha? Ora, essa é uma forma de ajudar. É tanto que nós tivemos agora essa repercussão com uma entrevista que eu dei no canal aí, de que você quer me calar? Então, isso repercutiu. Não tinha outra forma de que principalmente enquanto eu sou candidata, né, pudesse ser conhecida no estado do Piauí, senão através da internet. Mas, assim, sabemos que atualmente nós temos que lutar e o candidato a presidente, Lula, já disse que vai revogar as concessões de TVs e de rádio para um punhado de família que detém esse controle das TVs no Brasil, e eles é quem controla, que diz ou não o que nós devemos falar. E nós achamos que tem que ter as ondas magnéticas de rádio, né, que foi a ciência, que foi descoberta, que foi um avanço, né, hoje seja a serviço das organizações operárias, das mulheres. Digamos que nós tivéssemos uma rádio de mulheres, uma rádio dos trabalhadores, uma rádio dos índios, uma rádio dos sindicatos. E não tem. As rádios hoje as TVs também, são dominadas pelo um controle, né? Que são a entrega da concessão feita pelo governo. Professora, a senhora sabe que para fazer uma campanha tem que começar a juntar dinheiro, para começar a juntar gente. Quanto a senhora pretende investir na sua campanha desse ano?
Isso teve uma ata, né? Eu não lembro porque, não estou lembrada de quanto foi. Porque, primeiramente, eu queria dizer aqui que nós estamos com, assim, dos partidos dos candidatos aqui do Piauí. Quem mais, Brasil no caso, quem mais tem dinheiro para gastar na campanha é o partido do Silvio Mendes. Como é o nome dele? Ele mudou de partido, de nome. União Brasil. União Brasil, eles estão recebendo cerca de 71 milhões para gastar na campanha. Aqui? Para o Brasil. Para o Brasil. Mas mesmo assim ainda tem o orçamento secreto e ainda tem as doações de empresários. Então eles têm muito dinheiro. E nós, enquanto Partido da Causa Operária, aí vai decaindo, né? Aí chegou lá no último, somos nós, o PCO. A nossa arrecadação seria de 3 milhões para todo o Brasil, para todos os nossos candidatos em todos os estados do Brasil. E aí o que foi que aconteceu? O Alexandre de Moraes confiscou, impediu de que a gente usasse esse dinheiro até hoje. Nós estamos lutando para que eles não cometam mais esse crime de pegar o recurso e fazer uma perseguição ao PCO. Para a campanha, a senhora vai receber ajuda de qualquer fonte, aceitar dinheiro de qualquer lugar? Não, nós não temos essa perspectiva. O que nós fizemos, nesse final de semana passado, nós fizemos uma galinhada. Nós vendemos um prato de um almoço, muito gostoso, por R$20. E nós vamos fazer uma campanha mesmo de militância, de rifas, de assim. Essa professora Luz de Belo, candidata a governadora do estado do Piauí pelo PSOL. Professora, a política substitui a guerra, o tráfico de droga e o crime organizado. Isso faz sentido para a senhora? A política substitui a guerra? A guerra, o tráfico de droga e o crime organizado. A guerra, ela existe. A guerra, isso sempre existe, houveram guerras. A nenhum momento da evolução da sociedade ela evoluiu sem guerra. Isso não quer dizer que nós defendemos a guerra, mas os trabalhadores, muitos deles vão ser bucha de canhão quando um país entra em guerra com outro. E nós achamos que aquilo que eu já falei, a defesa, a autodefesa das classes trabalhadoras e oprimidas, ela tem que haver contra o Estado que oprime. E, no caso, eu estive até vendo que o governo ele tem as bases de lançamento de foguete, as bases militares aqui no Maranhão, na Alcântara. O imperialismo colocou uma base lá em Alcântara, no Maranhão, uma base de lançamento de foguete. Também em Natal tem outra base militar do imperialismo americano. E tem outros que a gente não sabe nem se existem por aí na Amazônia. Então, eles querem guerra, nós queremos justiça e igualdade, mas nós não abrimos mão de nos defender. Somos contra a opressão imperialista. Candidata, ninguém é candidato de si mesmo. Você representa qual grupo econômico? Isso mesmo que eu falei, eu não represento a mim mesma. Eu sou do Partido da Causa Operária, não é um grupo econômico, é um partido operário, classista, que defende a igualdade. E nós não temos um programa para as eleições. Nós não acreditamos que a eleição vá mudar a vida da classe trabalhadora. Isso é uma ilusão. Você votar, você apertar no botãozinho da urna eletrônica, depois da eleição que vai acontecer, no outro dia cai a real. Está tudo da mesma forma. Por isso é que precisa se lutar, e essa luta principalmente é pela derrubada do governo Bolsonaro, porque ele é um criminoso, ele é um genocida que matou, que contribuiu para a morte de cerca de 700 mil pessoas na pandemia. Esses foram aproximadamente os casos que foram notificados. Então, isso é irreparável. Isso não tem como se fazer a reverter que essas pessoas que morreram por negligência e por propósito mesmo do Bolsonaro, não tem como a gente reparar essa situação que aconteceu na pandemia. Mas, por outro lado, nós podemos revogar.
e lutar, e essa luta só pode ser feita com o Lula, que é o único candidato capaz de derrubar o governo Bolsonaro. A gente chama a população, chama para lutar contra o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, e eleger o candidato a presidente Lula, novamente a presidente, para que a gente possa dar oportunidade para ele ganhar as eleições, e depois das eleições nós também podemos lutar, porque o próprio Lula sabe disso, que se ele ganhar as eleições, ele não vai transformar de uma hora para outra todas as medidas do Bolsonaro, que, repetindo, para melhorar a questão da vida dos trabalhadores. São as privatizações, são a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a entrega das riquezas. Eu queria até aproveitar para falar aqui uma questão de que o pré-sal, que foi uma tecnologia também de pesquisa nacional do Brasil, pré-sal, foi descoberto que nós podemos extrair, o Brasil, no caso, extrair do fundo do mar o petróleo, que por isso é chamado pré-sal, na costa brasileira. E isso o Bolsonaro está vendendo de mão fechada. É mais um crime lesa-pátria que ele está fazendo. Enquanto que, se você for comparar os países do Oriente, que eu tenho assim, dado como exemplo que o imperialismo ele ocupou o Iraque, dizendo que tinha armas químicas, sob o pretexto de dizer que lá tinha armas químicas. E, na verdade, o povo lá se rebelou e foi provado, lutaram para não entregar os seus postos de petróleo, as suas riquezas, e foi provado que lá não tinha arma química. Saddam Hussein, que era considerado até um ditador, morreu, se escondeu, mas não arregou. Não sei se você observou de forma assim, meia que foi mostrado pela televisão. Ele se escondeu numas furnas, lá do Iraque, e foi morto ao vivo. Mas ele resistiu. E nós, aqui do Brasil, não resistimos. O Bolsonaro, o que ele está fazendo é um crime, entregar a Amazônia, querer entregar a Amazônia, em querer entregar, vender preço de banana no pré-sal. E ainda dizemos mais, que chamamos a população a lutar para que o Lula ganhe as eleições no primeiro turno. Porque se houver segundo turno, vai ser uma eleição pesada, onde eles vão, os jagunços, usar com ameaça direta a população que resolver resistir e lutar pela eleição do Lula. Vai ser uma eleição pesada, na bala, resolvida, até na bala dos próprios bolsonaristas, que são pessoas cruéis. Você acha que essa eleição vai ser sangrenta? Se houver segundo turno, é possível. Por isso que nós temos que lutar para que a eleição aconteça, a Lula seja vitorioso logo no primeiro turno. Estamos conversando com a professora Luz de Mello. Você que está chegando agora, dá um joinha, toque no sininho, vai com a gente, vem com a gente, convida os amigos e o amigo e vamos lá. Professora, qual é a sua principal bandeira de campanha? São tantas assim, qualquer aspecto que você for falar vai levar um tempo, né, para se discutir, mas, digamos, como a questão do desemprego é uma questão crucial, vou citar aqui, nós do PCO, nós defendemos, não é da agora, essa não é uma proposta nova, para que tenha menor, para que se combata o desemprego, é preciso reduzir a jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que os trabalhadores tenham mais campo, o leque se abra para campo de emprego e de trabalho, e assim sendo, se trabalhe menos para que todos tenham mais emprego. O político sabe o que quer do eleitor. O eleitor sabe o que quer do político? Sabe, porque as pessoas querem viver bem. E aquele político que engana, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser desmascarado. Mas o que os trabalhadores querem é uma vida digna.
Se houver segundo turno, professora, a senhora se junta com qualquer partido? Se junta com quem? Não, nós não temos essa unidade. Nesse momento também não foi discutido. Nós, como eu não sei se eu já falei, mas vou repetir, é que nós não participamos de aliança, temos uma participação no apoio ao candidato Lula, um apoio crítico, mas não concordando com o Alckmin e nem também participamos dessas federações. Nós somos um partido que temos um propósito de organizar a classe trabalhadora. A nossa unidade é com os trabalhadores. É um partido independente? É um partido classista, que faz a luta de classe. Vice traz muito dinheiro ou muitos votos? O seu vice está trazendo muito dinheiro ou muitos votos? É uma pergunta, nós não temos recurso, já falei isso. Nós não temos recurso de campanha, nem de vice, nem de candidatos próprios. Por isso a gente está aí na luta compreendendo que a nossa proposta é viável para a luta no cotidiano, na luta nas greves, nas manifestações, mas também a gente quer chamar o povo a lutar junto com a gente. Lute e vote com o PCO, vote na nossa legenda e acreditem que só a luta muda a vida. Professora, caso seja eleita, qual será a sua primeira ação? Mas você já está repetindo a mesma conversa. Nós não vamos ser eleitas se nós estamos no confronto adversos no poderio econômico. É só se vou criar uma falsa expectativa. Vou compreender. A senhora herda algum legado político desse passado, dos trabalhadores, dessa luta do PCO, dos partidos que fazem esses movimentos parecidos? A luta ela tem uma história, uma trajetória de luta. Os trabalhadores nunca vão arrefecer, sempre vão estar para melhorar. Só você ver a história. Nós tivemos um momento na luta histórica da classe, do ser humano, que existiam as comunas onde o homem se diferenciou dos animais. Eles começaram a se autoajudar. Se um ia pescar, dividia com os pescadores, ou com a população. Se um ia caçar, quando chegava, dividia para todos. E assim é que a gente caminha. Nós tivemos a barbárie, nós tivemos o feudalismo, tivemos a escravidão, tivemos o capitalismo que nós estamos vivendo, e nós precisamos ter essa convicção que nós vamos evoluir para o socialismo, para o comunismo, onde tem uma sociedade comum. O nome já diz, uma comuna onde todos vivam iguais. Professora, a corrupção tem arruinado as gestões públicas. Qual é a solução que a senhora aponta para resolver isso ou amenizar a corrupção nas gestões públicas? A corrupção, isso impregna na cabeça das pessoas, sabe? Porque eles acham, muita gente, muitos trabalhadores, que nós somos, até prova ao contrário, as pessoas defendem uma lisura em sua vida. Os trabalhadores, eles só produzem, a grande maioria. Se tem pessoas que são infratores, mas é uma minoria. Quem usurpa, quem rouba, não são os trabalhadores. Os trabalhadores produzem riquezas. Então, a corrupção, ela se dá da seguinte forma, que a gente pode até listar. A corrupção, ela se dá na sonegação de impostos. Os empresários sonegam impostos. E depois, quando cobrado, ele já lá vai alegar a tirar multas e termina não pagando. Isso é a sonegação. Não pagam. Muitos deixam de pagar, os grandes. E também tem a isenção. Aqui tem algumas empresas aqui no estado do Piauí que faz a maior chantagem ao governo do estado, que diz que se for exigido que eles paguem impostos, eles saem do estado. Isso é a isenção. Isso termina que o governo deixa de cobrar impostos de grandes empresas aqui no Piauí. Também
Tem os latifundiários. Os latifundiários têm uma forma que eles se apropriam das terras. Soube que tem uma família tradicional aqui, que ela tem cerca de 5.000 títulos de terras urbanas no toda Teresina. Fora... Só em Teresina? Só em Teresina. Essa família está se dissolvendo, que é a família dos Claudinos, se dividindo, mas a informação é que eles têm muitos títulos urbanos aqui em Teresina, que a gente não sabe nem controlar como que eles adquirem essa posse. Mas também tem o latifundiário. O latifúndio, eles grilam as terras. Você sabe a história da grilagem de terra? Sei. Pois então, se sabe, mas eu vou repetir. Os grileiros, eles no passado, eles pegavam os grilos, pegavam uma escritura falsa, botavam na gaveta, colocavam os grilos, que iam deixar a escritura amarelada, e eles diziam que, como era falsificada, que era uma escritura de terra legítima antiga. E, na verdade, chama-se grilagem. Eles se apropriam, os latifundiários eles tiveram essa capacidade. Mas hoje também as nossas terras são entregues aos grandes produtores rurais, que são os latifundiários, que eles também só querem sugar e plantar e degradar as nossas terras. Então, grilagem vem de grilo. De grilo, exatamente. Grilagem vem de grilo. Mas tem outras formas de corrupção, que é o pagamento da dívida. Hoje, cerca de 50% do orçamento da população são entregues aos banqueiros. E isso é um grande roubo. O salário também é um roubo, porque os parlamentares, eles votam numa lei para os deputados, né, os senadores, para que os trabalhadores recebam um salário de R$ 1.200. E o que acontece? Isso é roubar o sangue e o suor dos trabalhadores, porque os empresários ficam ricos com salário baixo dos trabalhadores, e os trabalhadores continuam passando necessidade. Então, nós temos que defender um salário, que é o que diz o DIEESE, que é um órgão de pesquisa, e é o que diz também a Constituição, que o salário que dá para uma família sobreviver dignamente com os seus filhos tem que ser cerca de R$ 7.000 por mês. Não é com luxo, não é para viajar de jatinho, de avião, viajar, conhecer muito. É para que você tenha uma alimentação, que diz a Constituição, moradia, lazer, assistência à saúde, tudo isso. Então, temos que ter um salário bom para que dê para a sua família viver com dignidade. Estamos conversando com a professora Lourdes Melo, candidata a governadora do estado do Piauí. Professora Lourdes, tem alguma encrenca que possa pipocar durante a campanha, que possa macular o seu nome? Não, não tem. O que eu tenho na minha vida, eu declarei. É uma casa e um carro. Candidata limpa. Agora acontece que as exigências, agora mesmo, existe um camalhaço de papel. O meu já foi resolvido. Mas acontece que eles criam exigência que a pessoa não tem nem como provar, você sabe? Tem candidatos que falta um documento, uma identidade que roubaram ou que aconteceu. E se ele não provar, ou ele vai impugnado, ou se ele continuar, um pobre trabalhador. A eleição não é para um pobre. Tem aquele camalhaço de exigência que as pessoas não podem nem ter como largar o trabalho para participar, para tirar documentos e mais documentos e como se chama? Certidão, que entra como ficha limpa e sem nenhuma causa, termina até saindo como ficha suja, como candidato impugnado. É muito embrulhamento de papel de justiça. É embuste, certidão de todo tipo. Professor, o papo está muito bom, mas já vai acabar. Pois tudo bem, vamos concluir. Se você chegasse a ser eleita, sua equipe seria toda técnica ou toda política? É mais uma pergunta de candidatura da classe burguesa, que depois vai ratear o dinheiro dos seus aliados.
nós não temos essa possibilidade de especular. Nós, se fosse resolver o problema, era o dinheiro do partido. O partido tem que administrar, se caso houvesse. Por isso eu não gosto de responder essas perguntas, porque é especular. Professora Lourdes, fique à vontade para as suas conclusões finais. Então, Aqui está a sua câmera, está o olho dos seus amigos leitores. Eu queria mais uma vez dizer para a população que eu sou candidata, sou Lourdes Melo, pelo Partido da Causa Operária, o meu número é 29. Junto comigo, nós temos os candidatos ao Senado, que é a professora Albetiza, temos também os suplentes, que faz parte da nossa bancada, né, da candidatos, que é o Marbri, que é também o Evandro do Frango. Temos a candidata a deputado federal, a professora, aliás, a artesã Marli, e temos o economista Clóvis José, que é o nosso colega. Ele contribui assim da forma que ele pode para a campanha, mandou fazer aqui esse nosso número. Olha, bote o número para que as pessoas vejam, conheçam o número do PCO, que é o número 29. E temos a Lucila Martins e também o Francisco Pereira, que é o candidato também a deputado estadual. Então, a gente chama a população, vote e lute com os candidatos do PCO. Vote na nossa legenda. 29, PCO. Que nós vamos estar continuando lutando, mesmo com a candidatura, mesmo depois da eleição com o Lula. Vote Lula. Lula presidente. Fora Bolsonaro. Vem aí uma candidata forte, aguerrida, guerreira. Professora Lourdes, muito obrigado por ter vindo. Satisfação bater esse papo aqui com a senhora ao vivo no nosso canal. Diz aí. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pelos técnicos aqui que estão acompanhando e você que deu essa oportunidade para que a gente estivesse conversando com a população. Muito obrigado à nossa equipe, Serginho, Tiago, Ney e todos aqueles que sempre ajudaram a gente, continuam ajudando, apostando nessa proposta. Muito obrigado. Muito obrigada.